Vamos então dar início à oitava parte do nosso curso prático de iniciação ao trical. Esta oitava parte vai ser dedicada ao exercício número 9. O exercício número 9 está apresentado aqui neste slide e centra-se na criação de um edifício industrial, nomeadamente um edifício de estrutura em aços, estrutura metálica, que vai servir para apresentarmos o assistente de naves industriais do programa Tricalc. O assistente de naves industriais do programa Tricalc permite gerar naves industriais com uma produtividade sem igual ao nível daquilo que existe no mercado de software para cálculo de estruturas metálicas. Vamos verificar como é que rapidamente conseguimos criar um edifício com a complexidade deste que aqui está, em que temos fundações a cotas diferentes, em que temos a cumeira que não está centrada, portanto temos um vão maior do que o outro, em que temos treliças, neste caso aqui uma asna inglesa, que tem mais subdivisões de um lado do que do outro, em que temos aqui os contraventamentos já realizados, tirantes aqui colocados também no nosso modelo estrutural, bem como as próprias chapatas e o peso das chapas de revestimento, quer da cobertura, quer das paredes aqui representadas. Também a ação do vento é logo introduzida no assistente de nave. Ainda sobre este modelo, vamos depois aplicar o programa T-Connect, vamos trabalhar com o Tricalc, com o T-Connect integrado dentro do Tricalc para fazer a modelação de ligações, de algumas das ligações que aqui estão neste nosso modelo. Portanto, praticamente todo o exercício 9 vai se centrar no assistente de nave, por um lado, e depois na parte do T-Connect para a criação das ligações. Assim sendo, ao longo do exercício 9, nós vamos fazer aquilo que fizemos no exercício 7, que é passo a passo apresentar as características da nave, do modelo que queremos criar. E isso é fácil no caso do assistente de naves industriais, porque esses passos traduzem-se nos passos que aqui estão no assistente. Desde o primeiro ao último passo, vamos ver as janelas que permitem ir definindo a geometria do assistente. E o primeiro passo que se realiza nesse assistente é definir as dimensões e a forma do nosso edifício industrial, da nossa nave industrial. Vamos então passar para o Tricalc e começar a fazer o nosso exemplo. Vamos aqui a fecheiro, novo, e criar então o exercício número 9. Inclusive fechar aqui as janelas, ficar só com uma janela. E vamos então dar início ao nosso assistente no menu de geometria, o assistente de nave. A tipologia de nave que nós queremos calcular, a tipologia de edifício que nós queremos calcular é exatamente um edifício com cobertura de duas águas. E portanto é essa a opção que nós vamos escolher aqui no assistente. De qualquer modo podemos escolher uma nave com uma água só, com a cobertura em dentes de serra e também sombreadores, como estamos aqui a ver. A versão antiga do assistente, com limitações muito grandes a nível de definição geométrica, encontra-se aqui por ligação com as versões anteriores, mas praticamente caiu em desuso. Utilizar-se-á sempre este modelo mais recente. Vamos aceitar então e vamos começar a fazer a definição das dimensões e forma tal e qual como foi referido há pouco no PowerPoint. Estamos aqui e vamos confirmar que vamos querer uma nave industrial com 9 pórticos, que a separação entre pórticos vai ser de 5 metros e que os pórticos de fachada vão ter um afastamento diferente que vai ser metade do vão, 2,5 metros. Portanto, aqui vamos ter 2,5 metros. Okay? E aqui vamos ter então os 5 metros. É isso que nós vamos começar a definir no nosso assistente. Vamos ter 9 pórticos, afastados de 5 metros. Reparem que quando eu seleciono aqui o campo, automaticamente se assinala a informação que eu estou a editar.
A indicação de que os pórticos de fachada têm espaçamentos diferentes, ativamos aqui, e que a separação do pórtico de fachada é de 2,5 metros. E aqui temos então definidos os primeiros parâmetros da nossa nave industrial. Continuando a analisar a informação que aqui está dada, a forma do pórtico não tem os pórticos de fachada distintos dos restantes, portanto os pórticos de fachada vão ser iguais aos pórticos interiores. Tem a particularidade de não serem simétricos, portanto são pórticos que têm um vão maior de um lado do que do outro. E então, em função disso, vai aparecer aqui os dados para definirmos quer as alturas, quer os vãos do lado esquerdo e do lado direito do pórtico. Então temos que a altura no lado esquerdo e a largura no lado esquerdo são respectivamente 6 e 8 metros. Então vamos aqui colocar que a altura daquele lado são 6 metros, ali temos os montantes com 6 metros, e que o vão até à cunheira são de 8 metros relativamente àquele montante. Depois temos o lado direito, e no lado direito nós vamos ter aqui a altura de 4,5 metros e um vão de 4 metros. Então é essa informação que nós vamos aqui colocar. A altura de 4,5 metros do lado direito e uma largura de 4 metros do lado direito. E portanto o nosso pórtico, como vocês veem, não tem o mesmo vão de um e do outro lado, é 2/3, 1/3, e também, se formos rodando aqui a estrutura, facilmente conseguimos reparar que também não tem a mesma altura dos dois lados. Okay? Já vamos corrigir depois a restante informação que aqui está. E vamos então colocar aqui também a altura no eixo central, que são 7,5 metros. Okay. Portanto, aqui temos, se olharmos para o enunciado, 9, 5, 2,5, 9, 5, 2,5 e depois 6, 8, 4,5, 4 e 7,20 metros no eixo central. 7,20 metros e não 7,5 metros. Vamos aqui corrigir esta situação. O segundo passo do nosso assistente é a definição dos pórticos ao nível dos pilares intermédios, se existem ou não existem pilares intermédios. Então vamos ver o que é que o enunciado diz relativamente a essa situação. Existe um pilar intermédio que está colocado a 8 metros da origem. Okay? Então nós vamos indicar esse mesmo assistente, um pilar intermédio colocado a 8 metros, cá está os 8 metros da origem. Depois, existem vários tipos de asnas que se podem colocar, tipos de cobertura, aliás. Pode ser um pórtico simples, pode ser uma asna de polonçol, pode ser uma asna inglesa, pode ser uma asna belga. Enfim, podemos escolher aqui vários tipos de asnas. Podemos também escolher vigas trianguladas, com vários tipos de triangulação. Okay. Virandela, por exemplo. Okay. E podemos escolher também pórticos triangulados, se assim quisermos. Mas vamos escolher a asna inglesa, que é aquilo que está no enunciado do nosso exercício. Agora, subdivisões do lado esquerdo. Portanto, vamos ter na asna inglesa 4 subdivisões do lado esquerdo. Portanto, aqui do lado esquerdo vão existir 4 subdivisões e do lado direito só 2 subdivisões. Então vamos indicar isso mesmo aqui. Do lado esquerdo 4 subdivisões e do lado direito unicamente 2 subdivisões. Depois a pergunta se a asna é elevada. Nós neste momento temos uma asna que é horizontal. Se nós quisermos, podemos colocar aqui a asna elevada e vejam o que é que acontece. Podemos depois definir aqui o parâmetro ali da altura, mas ela deixa de ser horizontal e sobe. Não é o caso. Neste exercício vai ficar na horizontal. Depois temos o comprimento acima do pilar, aqui indicado.
Ora, no nosso enunciado nós temos a indicação de que são 50 centímetros. É essa informação que nós vamos colocar aqui no nosso assistente. E cá está os 50 centímetros ali colocados. O passo seguinte do nosso assistente é definir os travamentos e as madres. Então vamos ver o que é que diz o nosso enunciado. A nível de travamentos e madres, nós vamos ter as madres situadas, colocadas nos nós do cordão, e vamos ter uma distância da primeira madre ao lado da nave industrial de 25 cm e no eixo central de 15 cm, okay? Portanto na comieira. Vamos então introduzir essa informação aqui. As madres vão ficar situadas nos nós do cordão, 25 cm para a primeira e 15 relativamente à comieira. Também podíamos pedir que as madres da comieira fossem diferentes das restantes, mas não vamos fazer, vamos deixar iguais. Depois vem a questão dos contraventamentos. Então vamos ver o que é que temos aqui indicado. Temos contraventamentos longitudinais e das coberturas, 2 e 1, para colocar aqui. Então vamos aqui colocar os contraventamentos. À esquerda 2, à direita 1 contraventamento. E depois os vãos que vão estar contraventados. Okay? Nós iremos ter os vãos contraventados, serão o primeiro, o oitavo e os dois centrais, portanto o quarto e o quinto. Aqui de lado vamos ter só o vão 1 contraventado, portanto aqui seria uma zona de entrada e não teria contraventamento. Portanto, de acordo com aquilo que está aqui representado. O passo seguinte do nosso assistente é o pré-dimensionamento das barras, através de secções a pilares, pilares intermédios, ao cordão superior, ao cordão inferior, aos montantes, às diagonais, enfim, a todos os elementos que aqui estão. Reparem que vamos ter HEs 200, HEAs, aliás, 200 e HEAs 100 atribuídos a estes elementos. Então vamos aqui confirmar que efetivamente temos aqui HEs 200 e 100, HEA 200 e HEA 100 atribuídas aos nossos elementos. De qualquer modo, eu podia ter aqui também elementos de inércia variável introduzidos e também, se escolhesse secções aligeradas, também podia ter aqui vigas de aço com aberturas circulares, hexagonais, enfim, octogonais, para aligerar o peso na zona da alma. O passo seguinte é a escolha das secções, mas agora para as madres e para os contraventamentos longitudinais. Vamos então ver o que é que o exercício nos coloca nessas situações. Coloca-nos um perfil C de 143 e depois os L's e um HE 200A para as barras entre pórticos. Ora bem, vamos então, 40, 45, 200A está tudo bem, falta só vir aqui buscar o tal perfil de 143, o C. Clicamos no botão procurar, que nos dá acesso à base de dados, que a gente já conhece. Vamos aos perfis informados e vamos aqui aos Cs buscar então o 143. E aqui temos então atribuída a secção em C. O passo seguinte é a localização da nave industrial. Vamos deixar na origem e desenvolvendo segundo o eixo Z. Podia também inseri-la especificamente num ponto qualquer da estrutura. Imaginemos que ela estava sobre uma estrutura de betão armado. Iria clicar num ponto da estrutura de betão armado para inserir esta estrutura de aço em cima. Não é o caso, é só a estrutura de aço que estamos a estudar, portanto pode ficar assim. Seguidamente vão aparecer os pesos, as cargas, as ações das paredes e portanto aqui indicamos onde é que existem paredes. Por exemplo, se não quiséssemos paredes do lado direito, desativávamos esta opção. Depois podemos dar então aqui o peso dos painéis nas fachadas e portanto, como são todas iguais, como eu tenho aqui ativado todas iguais, basta-me ir a uma caixa de diálogo, introduzir ali o valor e tenho a carga dos painéis simulado. Também na cobertura
o lado esquerdo e o lado direito têm o mesmo tipo de elementos, portanto basta dizer que são os pesos iguais aos painéis e definir aqui o valor da sua carga. O passo seguinte é a introdução da ação do vento. Portanto, eu posso vir aqui e pedir para ativar as opções do vento. Neste caso, só tenho duas opções a serem estudadas. Podia ter 4 hipóteses de ações a ser estudadas. Portanto, teria que nas ações, opções, ter ativado as 4 hipóteses. Só ativei duas. Então vamos indicar os parâmetros para estas duas hipóteses. Quando o vento sopra segundo a hipótese 3, ou seja, segundo x+, e quando sopra segundo z+. Então vamos dar em primeiro lugar os dados iniciais, como por exemplo informação da pressão dinâmica. Vamos aqui pôr, por exemplo, 1,2. E depois podemos indicar os coeficientes de forma para esta fachada. Ou seja, quando o vento sopra de pressão, barlavento, teremos, por exemplo, um coeficiente, estes valores terão que ser retirados do RSA, de 0,7 de pressão. Okay? Quando o vento sopra daqui, irá também fazer lateralmente efeitos de sucção. E, portanto, vamos aqui colocar 0,5 na parte lateral. E o vento a atuar daqui provoca nesta fachada que aqui está, portanto, a sota-vento, sucção, com o valor de 0,2, por exemplo. Okay. Também na cobertura se poderiam definir os valores. Eu vou colocar aqui os valores semelhantes. Okay. Não os sei de cor, portanto, vou adotar aqui valores semelhantes. E se houver coeficientes de pressão interior, também podemos aqui colocar o seu valor. Okay. Depois, a forma de distribuição da ação do vento será uma ação contínua sobre as barras. Okay. E, portanto, com estes dados iniciais, nós conseguimos fazer a introdução do vento. Se houver aberturas, eu posso criar essas aberturas diretamente aqui, adicionar abertura e desenhar a abertura que existe e que eu não quero contabilizar ao vento. Okay? Cá está aqui a abertura. Finalmente, o último passo do meu assistente, que me permite agrupar as barras em conjuntos, conjunto das madas, dos montantes, das travessas, e criar as sapatas para o meu edifício. De referir também que podia exportar esta nave industrial, este modelo, para uma base de dados e mais tarde podia simplesmente importá-lo para o Trical. E estava então em condições de concluir a minha nave industrial. E portanto reparem que uma nave industrial que tem muito de complexo, quer a nível de geometria, quer a nível de introdução de cargas, foi definida com uma produtividade e com uma facilidade extrema. Okay? Estes painéis de ações eu posso tê-los visíveis ou não no ecrã e posso inclusive editar estes painéis de ações mudando o seu valor. Imaginemos que me informavam da fábrica dos painéis que os painéis afinal tinham um valor de peso diferente. Eu chegava aqui e editava só o valor do painel de carga e ele automaticamente retificava toda a distribuição de cargas sobre a estrutura. Okay? À parte disso, este é um modelo do Tricalc, portanto, qualquer situação pontual que eu quisesse, podia agora modificá-la. Imaginemos, por exemplo, que aqui em determinada zona, aqui onde estava o portão, um dos pilares não poderia existir. Então chegava aqui, geometria nó, eliminar, e tirava aquele pilar dali. Okay? Numerar e ordenar. Portanto, é um modelo geométrico sobre o qual eu posso trabalhar, não está fechado. Longe disso, portanto, poderia fazer aqui as modificações que quisesse sobre este modelo. Se formos fazer a verificação de geometria, vamos constatar que apenas temos advertências. Existem tirantes, mas não ativei o cálculo de segunda ordem. Okay? Portanto, os tirantes vão estar a trabalhar possivelmente à compressão quando não é essa a sua utilidade. Okay?
Poderia então agora, para modelar ligações, chamar um pórtico, um dos pórticos que tivemos aqui a construir, e mostrar então como é que se podem fazer ligações no TreeCalc através do módulo T-Connect ou do programa T-Connect. Ora bem, eu vou aproveitar para fazer uma ligação entre este HEP200 e aquele HEP200, não convinha que fossem os dois com a mesma secção, portanto eu vou modificar aqui esta secção, vamos capturar e mudar para 1300A. Okay. Já mudámos todos os montantes. E depois vamos também ver as ligações aqui na zona da Comieira. Okay. Como é que fazemos a ligação destes dois elementos que aqui estão. E já agora também a ligação aqui destes nós que aqui estão. Ora bem, as funções do T-Connect, quando integradas dentro do programa TreeCalc, e é assim que tiramos todo o partido do T-Connect, dessa forma o T-Connect vai buscar todos os esforços, todas as combinações de ações ao programa TreeCalc automaticamente, não os temos que carregar manualmente, e além disso podemos também ter em conta a rigidez da ligação no cálculo da estrutura metálica. Todas as definições das ligações centram-se no menu de geometria na função de ligações de aço. E o que vamos fazer é atribuir uma ligação. E vamos começar por atribuir essa ligação, uma nova ligação, a este elemento com este elemento que aqui está. E portanto, quando eu passo para aqui, aparecem as possibilidades que estão disponíveis para aquele tipo de ligações. Ligações soldadas são aquelas que estão a branco. Ligações soldadas, ligações pilar-viga pelo banzo do pilar soldado. Mas eu vou escolher uma mais complexa, por exemplo, a ligação viga-pilar com aquela ligação mais rígida. Tínhamos aqui uma ligação mais articulada, mais para o articulado. Vamos aqui para esta ligação mais rígida para fazer ali a sua ligação. Até como estamos a fazer no topo, poderíamos fazer ao contrário, mas vamos fazer assim. E então aqui está a grande vantagem de trabalhar integrado com o TreeCalc. Digo que quero obter os esforços a partir do cálculo da estrutura. E reparem que o programa reconhece desde logo, e rodar a estrutura, reconhece desde logo a viga, assinalou a roxo, o pilar, assinala a roxo e o ângulo entre os elementos. Okay? E agora passamos a percorrer também aqui o assistente de ligações, em que vamos definir a altura da chapa, imaginemos que temos uma chapa com 500, a largura da chapa, imaginemos que temos uma chapa com 280, okay, ainda sobra, a espessura da chapa, a distância ao bordo superior, imaginemos que temos aqui 86, até 90. Escolhemos os diâmetros dos parafusos, o tipo de parafuso, se é pré-esforçado ou não. Okay. Temos parafusos um bocado maiores. Depois indicamos quantas filas de parafusos é que existem em cima do banzo e abaixo do banzo superior, acima do banzo inferior e abaixo do banzo inferior. Vamos aqui colocar duas filas e vamos indicar que a distância entre filas é de 64, se calhar até um bocadinho mais. Também a distância dos parafusos ao eixo pode aqui ser personalizada. Temos aqui 82, vou aqui meter um valor ligeiramente mais pequeno de 80. Depois temos aqui um segundo passo, que é o passo que normalmente é utilizado para resolver os problemas que possam aparecer nas ligações. Então podemos, caso a ligação não seja rígida o suficiente, colocar rigidificadores, que podem inclusive ter a inclinação do próprio banzo da viga para manter a continuidade. Ainda podemos rigidificar mais a ligação através da utilização de rigidificadores oblíquos. Okay? Vamos deixar por enquanto uma situação sem rigidificadores. Depois, se o meu problema é o empenamento da alma do pilar, eu posso chegar e colocar uma chapa de reforço na face, numa ou nas duas faces do pilar, com o comprimento que eu quiser.
Ali estamos com uma chapa pequena, mas eu posso aumentar o tamanho da chapa. Okay? Vamos meter então aqui a chapa e a largura vamos mantê-la em 166, não sei se caberá um bocadinho mais. 180, está no limite. Okay. Depois as chapas de respaldo, portanto, se o problema também fosse ao nível do empenamento do banzo dos pilares, também podia colocar uma chapa de respaldo superior e uma chapa de respaldo inferior. Okay. Vamos, por exemplo, colocar uma chapa de respaldo superior com uma altura de 180. Eu podia ter um bocadinho mais, vamos aqui jogar com os 190. A largura, estamos aqui muito no limite, vamos tentar os 115. Depois, o tipo de soldaduras que queremos utilizar, nomeadamente ali a soldadura daquela chapa, por exemplo, está ali assinalada a verde. Vamos deixar aqui soldaduras de penetração executadas em oficina. E voltar aqui um bocadinho atrás. Também a possibilidade de colocar as chamadas cartelas ou os rigidificadores, os elementos de inércia variável, por exemplo, aqui na face inferior. Imaginemos que queremos colocar então uma cartela com uma altura de, vamos aqui meter 150, se calhar um bocadinho mais, 180 e um comprimento de 1500. 1500 é capaz de ser demais, vamos aqui meter 1200, assim, 1000. Ok, 180, vamos aqui baixar para 160. E de fazer então assim a construção da nossa ligação. Avançamos então para o passo final, em que ele me diz que ainda não existem esforços para comprovar a ligação. Se existissem já esforços, apareceria aqui todas as comprovações dos elementos, dos componentes desta ligação, portanto, aplicação do método dos componentes do Eurocódigo à ligação a ser estudada. E concluir. E portanto, reparem que já está atribuída. E agora posso fazer o seguinte, atribuir. E reparem que me aparece aqui uma caixa de diálogo muito interessante. Vou colocar aqui a visualização da estrutura toda. E esta caixa de diálogo permite-me procurar a ligação seguinte que seja igual. Não é? Esta faz um ângulo diferente. É igual entre elementos, mas o ângulo é diferente. Vou mandar procurar os seguintes. Ele vai mostrar primeiro todas estas que estão na horizontal e agora sim começa-me a mostrar as que eu quero. Eu digo atribuir, 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 atribuir e vou atribuindo assim automaticamente aos elementos que eu pretendo. Mas agora já não temos aqui deste lado mais nenhuma. Tínhamos ali, vou rodar aqui a estrutura, com função de arbitrar. Ali sim era para atribuir, procurar seguinte, atribuir, procurar seguinte, atribuir, procurar seguinte, atribuir, procurar seguinte, procurar seguinte, atribuir e atribuir. Okay? E portanto, sair tenho aqui as ligações todas atribuídas. Agora vou atribuir uma nova ligação, por exemplo, à zona da comieira. Portanto, vou escolher até um plano vertical para ser mais fácil de perceber aqui a zona da comieira e vou dizer que quero uma ligação entre esta barra e esta. E portanto cá estão ligações aparafusadas e podia optar
Vou aqui outra vez, novo, entre esta e esta. E cá está então a possibilidade de ligação entre vigas confrontadas com uma placa. Okay? É isso que nós vamos fazer. Mais uma vez o assistente, mais uma vez indicar as dimensões dos elementos que queremos utilizar. Okay? Está aqui 348, vamos meter aqui 380. Largura máxima 272, vamos deixar ficar. Distância ao bordo superior, vamos aumentar isto aqui para 85. O tipo de parafusos que queremos utilizar, 5.8, pré-esforçado. O número de filas de parafusos, okay? E a distância ao eixo desses mesmos parafusos. Vamos reduzir aqui para 78, por exemplo. Se queremos cartelas superiores e cartelas no banzo inferior, não vou colocar, vou deixar assim. As soldaduras e finalmente concluir então esta ligação. E agora procurar em toda a nave industrial as ligações que são iguais. Procurar o seguinte, não quero esta, não quero esta, só quero mesmo as da comieira, portanto vou-me deslocando até chegar à zona da comieira. Vai começando sempre pela cota inferior. Visto são vigas que estão frente a frente, poderiam utilizar aquele tipo de ligação, mas eu só vou querer mesmo é as da comieira. Quando for assim, para não perdermos muito tempo, podemos fazer o seguinte truque. Vamos para a cota da comieira e agora procurar o seguinte. E portanto ele só tem aqui estes elementos para escolher e nós podemos então ir atribuindo essas ligações. E sair. Vamos então ver a nossa nave industrial na sua globalidade. Poderíamos já pedir a visualização renderizada e podíamos pedir aqui nos filtros de visualização para representar as peças das ligações. No entanto, vamos fazer primeiro o cálculo da estrutura. Vou fazer um cálculo qualquer, sem grandes preocupações a nível de, por exemplo, sismo, vou desativar, deixar ficar só as cargas que introduzimos. E pedir então para fazer o cálculo automático desta estrutura, incluindo a tabela global de fabricação, que é o que me vai permitir depois representar em 3D os parafusos, as soldaduras, as placas, enfim, toda essa informação do T-Connect. O mesmo cálculo só com barras, o cálculo é bastante rápido, já terminou, e agora é só armazenar em disco, uma operação sempre mais lenta num portátil, armazenar em disco a informação da tabela global de fabricação. Portanto, aqui tínhamos então o cálculo realizado e se pedíssemos agora uma visualização renderizada da estrutura, já se iriam visualizar as pormenorizações das ligações que nós tínhamos introduzido. Okay? Cá está na vista 3D, mas se nós quiséssemos também podíamos escolher para visualizar a informação em planos verticais. Cá está essa mesma representação. Aqui. Não foi o melhor sítio para fazer a ligação, tem aqui um outro perfil, mas deu para perceberem o funcionamento do modo de ligações. Também aqui na comieira, a representação da chapa de ligação entre os vários elementos.
E portanto, a nível de nave industrial, eu também podia ter clicado aqui placas de ancoragem e podia agora obter os gráficos, por exemplo, de tensões no aço, que me mostram exatamente o grau de aproveitamento das barras. Portanto, esta barra está no limite, foi uma boa ideia colocar ali aquele reforço, porque ela está no seu limite, só com o reforço é que foi possível aguentá-la. Esta diagonal já ultrapassa ali os 100%, portanto está com um aproveitamento de 105%, portanto 5% acima da sua capacidade resistente, e teríamos que corrigir esta situação. E isto é possível obter para este pórtico ou para a estrutura toda. E, portanto, os tirantes, como eu não ativei o cálculo de segunda ordem, estão todos a dar problemas, normal que isso assim suceda. Okay? Haveria agora funções, existem agora funções no programa que permitiriam otimizar os perfis, ou seja, subir ou descer os perfis de acordo com os esforços atuantes, com as solicitações a que estão sujeitos, e tentar assim uma solução para esta estrutura. Vou voltar ao gráfico de geometria, fechar daqui a representação da escala e tirar daqui o modelo arame, para ficarmos com o nosso modelo estrutural. Ora bem, este exercício 9 centrou-se no estudo do assistente de naves industrial. Aquilo que eu referi no início é mais do que nunca uma realidade. Nós temos aqui um assistente que tem uma produtividade enorme a nível de geração de naves ou de edifícios industriais. Depois conjuga ainda o T-Connect para a pormenorização e a comprovação de ligações metálicas. Também a possibilidade de utilizar placas de ancoragem, e temos aqui um modelo bastante completo para edifícios industriais, em que podíamos ter aqui também uns pequenos pilares de betão para o aço não entrar, por exemplo, em terreno, e portanto poderíamos também conjugar as placas de ancoragem entre o pilar de aço e o pilar de betão sem qualquer problema no trical. E portanto este modelo realizou-se com extrema facilidade, introduziram-se as ações das cargas que existem nas fachadas e na cobertura também com muita facilidade, introduziu-se a ação do vento também muito facilmente, e portanto temos aqui um sistema com uma produtividade enorme e com um grau de pormenorização e de análise, com análise P-delta de segunda ordem, que permite estudar a estrutura com menores fixos, que penso que é única no mercado e que é bastante agradável, bastante fácil de trabalhar, como vocês puderam verificar. De referir que se eu quisesse agora poderia exportar esta informação toda para um modelo BIM, dentro daquilo que são as ligações que nós temos de importação e exportação com os programas de BIM, e poderia rapidamente vir aqui aos programas da Artec, Solibri, buscar o Solibri Model Viewer, que é um software freeware que está disponível na internet, podem descarregar, serve para ver fecheiros IFC, e portanto vou conseguir abrir este fecheiro IFC e visualizá-lo num programa de CAD BIM e verificar que a informação que aqui estava foi toda ela importada corretamente. Vamos então abrir o modelo. Onde é que ele está? Está aqui, curso, exercício 9. E, portanto, importar o modelo BIM exportado desde o trical. Cá está o modelo BIM. Cá estão as ligações. Foram exportadas. Na cobertura, na comiera também. Essa informação. Okay? Portanto, toda essa informação aqui disponível. E, portanto, nestes visualizadores BIM eu posso fazer aquilo que queira, posso tirar print screens, posso verificar o modelo, portanto, há muita coisa que se pode fazer ao nível destes visualizadores, portanto, poderia corrigir aqui, verificar se estava tudo correto,
Ok? E reparem, outra característica interessante é que se nós selecionarmos uma sapata e a colocarmos como transparente, okay, podemos colocar qualquer elemento como transparente. Já agora, o meu objetivo era outro, era fazer o seguinte: no filtro de visualização eu vou colocar as armaduras de montagem. Isto para quê? Para que me apareçam as armaduras das sapatas. E vou exportar novamente o modelo BIM. Vamos chamar de exercício 09A. E agora no Solibri vamos abrir o outro modelo. Abrir o modelo. Aqui está ele. E vamos também aqui navegar dentro deste modelo. Entrar por aqui dentro. E aquilo que eu vos queria mostrar há pouco, que não consegui fazer, porque quando fiz a exportação não tinha ativada a visualização das armaduras, é que se pusermos aqui transparente as sapatas, vê-se a armadura que é exportada dessas mesmas sapatas. Okay? Cá está a sua representação. Se houvesse pilares de tão armada, a mesma coisa, viriam com a informação da armadura para este modelo tridimensional. Portanto, isto para vos mostrar uma possibilidade de exportação de informação de um modelo de recalque para modelos BIM, como é que se realizaria e como é que eram reconhecidos esses elementos no modelo BIM. Ora bem, como não houve muitas questões, acabámos por terminar a nossa formação mais cedo do que estava previsto. De qualquer modo, portanto, a começar por agradecer a atenção e a disponibilidade que tiveram para estar connosco durante estes 2 dias.